Nós vamos, nesse momento, iniciar um bate-papo. Você fique à vontade para dizimar e ofertar. Daqui a pouco eu vou orar pela sua vida, pelo seu dízimo e pela sua oferta. Enquanto isso, enquanto a nossa equipe se assenta aqui, as contas vão estar passando. Olha, vamos lá, gente. Ontem a gente teve essa experiência, né, que foi no YouTube do Legacy Team. E foi muito precioso com os nossos amigos e com nossas amigas. E hoje eu vou convidar eles aqui, Pedro. Fique à vontade, primeiro Pedro, pode se sentar na nossa sala de bate-papo. E hoje nós vamos falar sobre racismo. Esse tema que tem sido tão falado, tão em pauta. Na semana passada teve essa ação na rede social com George Floyd, não é isso, Floyd? E ele teve esse falecimento dele. E aí foi um estouro nas redes sociais, né? Teve ação na rede social, todo mundo colocando a foto, colocando a hashtag. E eu fiquei refletindo sobre isso. Eu custei para postar a foto porque eu fiquei refletindo. E aí, gente, não é de hoje que são vários casos de pessoas negras que perdem a sua vida. Como aconteceu com George Floyd, que falou, estou sendo sufocado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o racismo. Racismo é pecado? Racismo existe ainda? Que racismo que é esse? E nada melhor do que nós conversarmos com jovens aqui da nossa igreja sobre o racismo. Então, eu gostaria de convidar para a nossa roda, Reuel. Ah, não, cadê as palmas aqui, gente? Não tem palmas? Reuel, fica à vontade. Leandro Carvalho, nosso pastor aqui do Legacy Team. Tainá, a gente veio direto do Rio de Janeiro. Ela é minha irmã, ela é minha filha. Olha que linda que ela tá. Olha que maravilhosa. Direto do Rio aqui para nos abençoar. E Estefânia Chaves, do Lagoinha One, essa princesa do Senhor que tem ministrado tanto aos nossos corações. Ô, gente, não é eu que vou conduzir, não. Quem vai conduzir é o Pedro, viu? Eu só fiz a sala, viu, Pedro? Agora é com você. Que bom, que bom. Muito bom estar aqui com todos e todas. Antes de iniciar esse bate-papo, meus amigos, amigas, irmãos e irmãs, nós queremos deixar aqui, de forma bem direta, que especificamente esse bate-papo ele vai em direção ao racismo. Mas, de forma nenhuma, nós estamos negligenciando outras dores, outros gritos, outros traumas e outras lutas. Nós sabemos da caminhada tão difícil da mãe solteira, nós sabemos da dificuldade que é para uma pessoa que passou pelo sistema penitenciário ser reinserida na sociedade, nós sabemos do quão complicado é uma pessoa obesa, um cadeirante, se locomover e até se relacionar com outras pessoas, e nós entendemos que, como igreja, esses assuntos, eles são mais do que urgentes, eles são necessários, eles são importantes. Hoje, nós estamos aqui como um grupo, como comunidade, como igreja, pensando, propondo. Nós não queremos levantar nenhuma bandeira que não seja do Evangelho, nós não queremos lutar por nada que não seja vidas, nós não queremos estar indo para um lado nem para o outro, a não ser em direção à cruz. Essa, a saber, vazia, porque Jesus passou por lá e aquele sangue derramado é que trouxe, é que fez um povo a partir de vários. Esse sangue é que derrubou o muro da inimizade. E por esse motivo nós estamos aqui propondo um pensamento, propondo um diálogo, propondo uma reaproximação. Oro para que, de onde você estiver, surja no seu coração, na sua comunidade, na sua igreja, na sua célula, iniciativas para pensar, e mais do que pensar, trabalhar em ações de reinventar, de novos diálogos com culturas e com realidades que estão entre nós, mas que às vezes passam despercebidas. Hoje nós estamos aqui, sim, houve uma motivação startada pelo George Floyd, pelo menino João Pedro, que era cristão, um adolescente, como líder dos adolescentes aqui da nossa igreja, posso falar desse lugar de que ele era um dos nossos, mas vários e várias passam por isso, por essa condição de ter a vida extinta, de ter a vida interrompida de forma violenta. Nós estamos aqui hoje para tratar desse tema tão delicado, esse tema tão chato, esse tema tão triste, esse tema tão
tão confuso na mente de tantas pessoas. Estamos aqui para que, a partir de Deus, exista em nós condição de sermos pacificados e pacificadores. Nós vamos hoje trocar uma ideia aqui, passando a partir da fé. A fé como fator de unidade, a fé como fator de conexão, a fé que leva ao amor, o amor que leva à fé, e isso nos faz um. Eu vou colocar um versículo aqui para a gente pensar a partir dele, a partir disso a gente troca uma ideia. É um versículo muito conhecido que está em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Reuel, nosso irmão aqui, muito tempo, acho que você também cresceu aqui na igreja, né, Reuel? Você faz parte desse corpo há muito tempo. E nós sabemos que a fé, que muitas das vezes não, ela biblicamente, ela historicamente, ela vem para unir. Às vezes se apropriam da fé de forma muito pessoal, e essa fé passa a não ser como deveria ser. Fator de unidade, fator de compreensão, de proximidade. Você, como um homem crescido na igreja, você sabe o que é fé, você sabe o que é comunidade e você sabe o que é racismo. Dentro disso tudo, dentro desse versículo, eu queria te ouvir, sua opinião. Boa noite, Vux, boa noite, pessoal que está aqui, quem está assistindo a gente também. A fé ela é essencial. Queria começar dizendo, né, eu nasci em Guiné-Bissau, na África, e bem novo, eu e minha família viemos aqui para o Brasil. Eu devia ter uns 5 meses, meu irmão mais velho. Ontem que eu fiquei sabendo disso, viu, Reuel? Eu não sabia. Você sabia que Reuel era... Eu não sabia não, gente. Nós vamos fazer um tour lá, viu? Vamos. Não, mas eu tô falando sério, Reuel. Não, eu já combinei com o pessoal da gente levar a turma toda lá, Vamos. depois fazer uma excursão. Mas, e a gente veio, eu vim bem novo, minha família veio, meu pai e minha mãe vieram literalmente pela fé para cá, porque a situação do continente africano como um todo... todo mundo deve conhecer, é bem complicada a situação desse continente. Tem contexto histórico, tem muita coisa por detrás. Mas, falando um pouco dessa questão de fé e da unidade de pessoas, de como elas podem ser agentes para facilitar, embora eu e minha família, nós passamos uma caminhada muito dura aqui, até mesmo em termos de racismo, portas se fechando por conta de sermos estrangeiros e por conta de sermos pretos. Eu também vejo um outro lado, eu vejo que Deus levantou literalmente pessoas que puderam nos ajudar nessa caminhada. Eu acredito, inclusive, Vux e pessoal, que se Jesus estivesse aqui, ele seria um grande ativista da causa do racismo, ele seria contra isso, ele seria um ativista, sim, ele levantaria essa bandeira e ele seria contra, porque na Bíblia a gente vê diversas vezes como Jesus, ele defendia os mais vulneráveis, ele defendia aqueles que eram, vamos dizer, injustiçados, ele falava, cuide dos órfãos, cuide das viúvas, ele falava, ele ajudava, né, os moradores de rua, ele ajudava, né, o paralítico, ele ajudava as pessoas. Então eu acredito que sim, se Jesus estivesse aqui, ele cuidaria das causas daqueles que precisam, ou seja, ele seria o grande, né, vamos dizer assim, ativista dessa causa. E é até engraçado, porque Jesus ele fala que um dia, né, a gente vai chegar na presença dele, ele vai falar, eu tive fome, vocês não me deram de beber, eu tive sede e não me deram de comer, eu estava nu e não me deram de vestir, e as pessoas elas vão chegar e vão perguntar, mas eu nunca te vi na terra, eu nunca fiz, eu nunca vi você lá, se você pedisse eu com certeza te daria água, mas ele vai falar, toda vez que você faz, e nesse contexto de texto ele está dizendo, quando você faz para o próximo, para o outro, para aquele que está vulnerável, para aquele que necessita, aquele cara que está do seu lado, você está fazendo para mim. E hoje a gente pode ver, sim, infelizmente, gente, não existe essa igualdade entre brancos e pretos. A gente pode debater aqui a questão histórica, o pessoal está aqui para a gente falar isso, mas ela não existe. E se a gente puder fazer situações para não trazer igualdade, para trazer a equidade, ou seja, a gente trazer situações para amenizar o sofrimento daquele que a gente sabe que passa por uma situação, isso é ser cristão. A gente sabe que o racismo é uma questão de política pública.
é um crime e é uma questão de política pública, onde a gente precisa de políticas para auxiliar nesse contexto. Mas quando a gente não espera dos governantes, a gente não espera das autoridades, mas nós somos esses agentes. A gente vê que tem, às vezes, uma pessoa que não tem uma condição de acessar uma universidade, acessar um colégio, e nós podemos ser um agente para facilitar a entrada dessa pessoa. Ou a gente pode colocar uma comida, a gente pode ser esse agente, eu acho que isso é ser cristão. Com certeza, o que o Reuel falou é muito, muito interessante, que eu creio que aqui vocês já foram inseridos no processo da universidade, né? E eu lembro, por exemplo, antes de eu entrar na universidade, no cursinho pré-vestibular, tinha um menino da minha turma que ele era também estrangeiro, sabe, Reuel? E ele ficava muito sempre sozinho, e eu via assim na hora do intervalo, vontade até de chorar, mas segura aí, Sara. Ele comia pipoca. Aquelas pipocas doces. E eu, por muito tempo, eu me calei, sabe? Eu estou confessando pecado aqui. Todo mundo olhava para ele de forma diferente, porque a questão da língua dá aquela travada. Na verdade, a gente fica meio assim, como que eu vou comunicar? E aí, na hora era sempre, gente, ele comeu a pipoca. Ele estava comendo pipoca porque ele queria? Não. Ele estava comendo pipoca porque, consideravelmente, ele não tinha dinheiro para comprar. Enquanto a gente estava ali comendo pão de queijo, né? Levando um lanchinho bacaninha, ele estava comendo pipoca. E isso que você falou, Reuel, é mudar o nosso olhar. Nós somos, às vezes, muito egoístas, gente. Muito egoístas de mudar o nosso olhar e falar, deixa eu ajudar, deixa eu ser resposta para o outro. Essa questão de mais, para mim, ou para meu amigo, e esquece do outro. E é esse olhar que nós precisamos ter, né, Reuel? De ajudar o próximo, de ter esse olhar para essa questão vulnerável, como você disse. É legal pensar nisso, pastor Léo, a partir do lugar do pastor, que ele tem esse olhar, né, essa lente transformada pela fé, o encontro com Cristo, isso da escama que cai, né, vamos pegar aqui a figura de Paulo, e ele passa a enxergar diferente, ele recebe um novo olhar pela fé, e as pessoas também precisam enxergar ele a partir da fé. Você, como um pastor muito relacional, te conheço, a gente trabalha junto, a fé, ela traz essa condição, né, de olharmos, de ter esse olhar que a Sara ela retratou aqui. E esse olhar que o Reuel disse que foi alvo, esse olhar que nos coloca ao lado, que nos coloca inserido na causa. Isso é obra de Deus. Sem Deus é impossível isso acontecer. É perfeito porque quando a gente até abre a Bíblia mesmo, a própria palavra, em 1 João 4:7, a parte B, fala, aqueles que amam é nascido de Deus e conhecem a Deus. E talvez o próprio versículo que muita gente ama, está tatuado, está com a Bíblia aberta dentro de casa, está em várias paredes, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As pessoas esquecem que esse Deus ele trabalha sobre a ideia do amor, que foi a temática que nós começamos. Então é porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, ele amou a todos, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ou seja, todos podem estar dentro desse amor. E outra coisa, o maior ato de sacrifício foi para todos, não foi para só uma nação, não, foi para todos. E quando você olha isso, então fica muito mais fácil, porque a ideia, o racismo em si envolve pessoas, a igreja envolve pessoas. Só que dentro ou fora da igreja, o problema é que quando você não conhece o amor, não tem como você amar o outro. Uau! Porque aí parte desse ponto. Porque você conhece esse amor e esse amor traz uma verdade que liberta. E quando eu sou liberto, eu consigo olhar o outro de uma forma totalmente diferente. Um outro ponto é você ver o próprio Cristo, o Deus encarnado veio como homem para nos ensinar a ser homem. Então, assim, ele veio como homem para falar, opa, você não é bicho não, você é homem. Então, você como homem, você tem que aprender a amar o outro. Você tem que aprender a respeitar o outro. Por isso que eu bebi água com a mulher samaritana, por isso sim que eu deixei a prostituta lavar meus pés, por isso que eu falei com o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque eu vim aqui para mostrar como é ser homem, porque sem mim vocês são bicho. Porque só através de Cristo eu consigo olhar para Sara e amar a Sara, eu consigo olhar para Tainá, para o Reuel, para você e amar. Porque sem Cristo nós não conseguimos amar o outro. Então, através de Cristo, através desse amor que nos alcança, nós conseguimos realmente compartilhar esse amor, nós conseguimos pregar esse amor e nós conseguimos quebrar essa questão do racismo, tanto dentro como fora da igreja. Porque tudo se resume em aprender a amar. E você só aprende a amar quando você entende quem Cristo é na sua vida. Uau, é isso. Yes. Nessa linha, Tainá, Stefane, Sara, de amar, nós aprendemos a amar e aprendemos em Cristo a nos amar também, né? A olhar e nos aceitarmos. Saber que Cristo nos fez, que Cristo
colocou a vontade dele expressa em nossos traços, na nossa cor, na nossa condição de existir. A fé em Jesus, ela traz novas realidades ou restaura realidades. Acredito que nesse bate-papo, a questão de restaurar, ela tem mais importância, porque ela restaura aquilo que talvez se perdeu a partir de um distanciamento que é desconectado da fé, do amor. Esse padrão que gera talvez um desconforto quando a gente não se enquadra nele, a gente não se ama, né? Você se encara e não se ama porque você não se parece com alguém que eles disseram que era belo, diferente de você. E nós temos conversado muito isso no que diz respeito à mulher negra dentro da igreja, que ela tem se encontrado, que ela tem se reencontrado e tem feito outras se encontrarem. Ontem nós conversamos, vocês conversaram sobre o cabelo crespo, o cabelo cacheado. Se deixar, né? Nós ficar só falando disso. Sim, e mas nós vamos ter esse e momento. trocando creme e hidratação. Nós vamos ter esse momento, vocês vão ter esse momento, né? E nós vamos aprender com vocês. Mas nesse sentido que o pastor Léo disse, eu queria ouvir vocês, como que Cristo, como que a fé em Cristo permite vocês serem mulheres, né, convictas do que são em Cristo, dentro e fora da igreja? Eu acho que a gente pode olhar para Gênesis, né? Eu demorei muito tempo para me identificar como mulher negra e amar meus traços. Porque eu cresci ouvindo que tudo que eu tinha era feio. Que meu nariz era grande demais. Eu lembro que eu era criança, 5, 6 anos, eu botava pregador no meu nariz para diminuir meu nariz. E aí eu comecei a me questionar, quem que me ensinou que isso não era bom? Quem que me ensinou que meu nariz era feio? Quem que me disse que meu cabelo crespo era feio? A gente passou pelo processo da transição, né? Eu só usava cabelo liso e, gente, eu olho para minhas fotos de antigamente, cabelo liso era muito sofrida. A gente se escondia atrás de um cabelo liso, né? Sim. E a gente era sofrida. Exatamente. Não que isso seja errado. Quem está nos vendo, Sim. gosta do cabelo liso, seja linda. Mas Seja livre. nós nos descobrimos que é a nossa identidade, né, Tainá? Sim. E aí eu comecei a olhar para Gênesis e comecei a olhar para a criação. Gente, nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Ele não faz distinção, ele não fala assim, olha, só um tipo de povo que é a minha imagem e semelhança, só o japonês que é a minha imagem e semelhança, só o amarelo que é a minha imagem e semelhança. Não, todo mundo é a imagem e semelhança de Cristo. E quando eu comecei a olhar para isso, eu comecei a me olhar de maneira diferente. Eu ainda estou no processo de aceitação, de aceitar meu nariz, de aceitar meu cabelo, de me aceitar meu tom de pele e falar, cara, isso é bom. Porque quando Deus criou Adão e quando Deus criou Eva, e eu sempre fico pensando, assim, isso aí também é um processo de desconstrução que eu preciso viver, porque eu sempre, quando penso nos personagens bíblicos, eu não sei vocês, mas eu sempre penso nas pessoas brancas. Mas, tipo assim, a Bíblia não relata a cor deles, né? E quando eu olho para Adão e Eva, e quando Deus fala assim, cara, isso é bom. Então eu olho para mim e falo, isso é bom, o que Deus fez é bom. E quando eu pego numa posição de falar, cara, Sara, seu cabelo não é bonito, seu nariz não é bonito, seus traços não são bonitos, a gente está ofendendo a Deus, o próprio Cristo. Porque foi Ele que nos gerou e Ele mesmo disse que isso era bom. E às vezes são muitas feridas, né, que as pessoas são marcadas por isso, dessa aceitação. Mas aí a gente pode tocar em algo muito importante que você falou, Tainá, essa questão do conhecimento de Deus. Quando eu fui conhecendo a Deus, meu processo de comunhão com Deus, de amadurecimento, eu fui conhecendo a Sara. Vocês estão entendendo isso? Quanto mais a gente vai conhecendo a Deus, mais a gente vai se conhecendo. E eu fui a Sara Black. Sara negra. Sara é assim, vamos falar assim, né? Mas é porque Deus me criou assim. E a diversidade é bonita, né, Estefânia? Na verdade, nós nos escondíamos atrás de um padrão de beleza que a própria sociedade impunha. Eu lembro na das televisão, Barbies, as Barbies brancas. Eu falei, não tem Barbie negra? Sim. Como que não faz? tinha referência pra gente, Sim, né? eu Entende? sentia muito essa falta quando eu era criança, muita. E assim, eu aprendi a me amar e a me aceitar quando eu comecei a me ver como Jesus me vê, de verdade. Quem eu sou por dentro acabou externando quem eu sou por fora, a personalidade. Isso mudou a minha vida em todos os aspectos, não só fisicamente, mas em todas as áreas, sentimental principalmente. Minha mãe é mãe solteira e ela criou 4 filhos sozinha praticamente, e eu não tive em casa uma referência de pai. Né? E muitas vezes eu me questionava sobre isso, algumas coisas que aconteciam comigo, eu não entendia que era reflexo dessa falta paterna, mas minha mãe é uma mulher incrível, assim, incrível, uma mulher de Deus e é uma referência para mim.
E a partir disso, através do amor que ela passava para a gente, independente de tudo que ela viveu, que ela passou, ela sempre tratou tudo com muito amor. E ela dizia, seja o amor, trate as pessoas com amor. E eu passei a me ver como Jesus me vê, a conhecer mais a Jesus. E eu digo da área sentimental porque eu tinha algo para mim. Graças a Deus agora eu namoro, aleluia. Eita glória! O Senhor me ouviu. Mas eu pensava assim, olha, Deus ele me oferece tantas coisas. Ele me oferece amor. Ele é a pessoa mais incrível que eu conheço. Me trata de um jeito especial, de um jeito tão incrível que eu não vou ser doida de me relacionar com alguém que vai me oferecer menos do que o meu pai me oferece. Uau! E através disso eu comecei a perceber, isso mudou a minha visão em todos os aspectos. Assim. E aí você toca no ponto que é a identidade em Deus. Exatamente. Né? Eu quero deixar esse recadinho aqui, ó, para essa câmera aqui, para que eu olho. É para aqui. Moças, mulheres negras, moças negras, adolescentes negras. Foi legal que quando eu passei pelo processo de transição, não foi uma, não foi 5, não foi 10 meninas, que sempre me procuram e falam, que legal o seu cabelo. Que legal que você assume a sua identidade, quem você é. E às vezes de cabelo liso, amarrado, e eu falo com elas assim, se descubra também em Deus. Ano passado a gente teve até a conferência do Legacy Sisters, descubra-se em Deus. E às vezes, mulher, você dá o seu valor para outras coisas. Às vezes você vai querer buscar o seu valor em relacionamento, em homens, em um status, né? Em uma foto bonita no Instagram, em um arroba, né? O mundo do arroba hoje. Em tantas coisas você vai querer descobrir o seu valor. Mas saiba que você nunca vai descobrir o seu valor nessas coisas. Sabe por quê? A gente só encontra a nossa identidade em Cristo. E quando eu fui me descobrindo em Deus, e sabe como que a gente descobre em Deus? Leitura da Bíblia, oração, não é não, gente? Vida com Deus, relacionamento, servindo a comunidade de fé, a igreja, a gente vai se descobrindo. E você fala, uau, eu não preciso disso para me preencher. Eu não preciso isso para ressaltar aquilo que eu sou, aquilo que eu não sou. Você não precisa mostrar para ninguém aquilo que você é. Você só precisa ser em Deus. É só isso. O seu relacionamento com Deus, mulher. Você vai descobrindo a sua identidade. E aí, quando eu passei por isso, eu lembro a primeira vez, até contei ontem na live, quando eu fiz o Big Shop, curti. Isso não faz muito tempo não, tá? 2 anos já faz, né? Léo sabe, uns 2 anos mais ou menos. Lembro de janeiro, assim, iniciei o ano, falei, vou cortar meu cabelo. Tô cansada? Cansei. Tudo processo interno, tá? A gente acha que quando a mulher tá cortando o cabelo, é só um processo, tipo assim... Não, é processos internos, de padrões que foram estabelecidos, e ela sempre quis se encaixar nesse padrão. E aí, quando eu cortei o cabelo, eu estava sozinha, sem ninguém, fui no salão de beleza, cortei, eu olhei no espelho, eu quase chorei. E aí veio a voz assim do Espírito, essa é a Sara. Essa é a Sara. Entende assim? Mas foi uma caminhada, um processo aí, mas descobri a nossa identidade em Deus. O racismo, ele deixa feridas na gente, né? E foi o que você disse, a gente acaba se escondendo. Eu lembro que, para eu ser aceita, eu tinha que me comportar como um padrão, assim, da sociedade. Então, eu tinha que falar baixo, eu tinha que usar uma roupa parecida com a roupa das minhas amigas brancas, eu tinha que andar do jeito, eu tinha que falar... E quando eu me descobri em Deus, eu falei, gente, eu sou livre. Eu sou livre para ser aquilo que Deus me chamou para ser. Seja falar alto, seja ser espontânea, seja ser tímida, seja ser muito alegre. Eu sou livre para ser quem Deus me chamou para ser. Seja autêntica, né? Exatamente. Nós sermos autênticas, né, Estefânia? Com certeza. Por falar nisso, antes de tudo, glorificar vocês pela aula, né? Glorificar Deus pela vida de vocês. Agradecer vocês, né? Pela aula. Obrigado. Né? Eu falo aqui do lugar de um homem pastor, né? Casado. Obrigado. Certeza que meus irmãos, meus camaradas, meus humanos aí, eles também vão agradecer. Se não agora, mais para frente. Ô, Vux, posso só dar um recadinho? Pode. Com relação a isso que as meninas falaram? Porque dentro entre os homens, geralmente, sempre quando vai falar em mulher, nunca você fala sobre a mulher negra. Isso. Sempre sim. o primeiro é a mulher loura, Exato. ela é a branca, ou ela é a morena padrão, branca com o padrão cabelo estabelecido, né, dos homens. Eu acho que o primeiro ponto é nós entendermos que o negro ele não é algo exótico. Sim. Ele não é um bicho, ele é um ser humano. Nós somos seres humanos. E nós somos seres humanos inteligentes. Então, quando você olha para a mulher negra, ela é um ser humano inteligente, ela é um ser humano que tem emoções,
emoções, ela é bonita, ela tem as suas belezas, e isso é muito importante. Quebra esse estereótipo que realmente só é um padrão aquilo que é louro ou aquilo que olhos tem azuis, tanto tempo foi esse liso, padrão, né? Cabelo olhos azuis, liso. que por mais que a mídia não estabeleça isso, que por mais que a mídia não coloque isso, quebre você também, principalmente partindo do ponto de igreja, quebre também. Por mais que de repente talvez você não veja referências negras dentro de igreja ou dentro de movimentos cristãos, quebre isso partindo de você. E ao mesmo tempo você, moça, também se aceite, também pode sim, sabe, aproveitar o seu espaço, alcançar o seu espaço sem ter medo também. Eu falo até, o Rael pode falar sobre isso, as mulheres africanas. Eu falo, uau, meu Deus, que beleza. Eu vou lá, estou falando com você não está acreditando. Rael, fala pra gente desse processo também do seu olhar. Você veio muito pequenininho, né? Mas seu olhar das mulheres negras africanas, por exemplo, essa autenticidade da mulher. Eu acho que elas são lindas, né? Maravilhosas. A mulher preta, em geral, é linda. É uma coisa que eu até brinco com os meninos, né? Que eu estou fechado nisso, mas eu brinco com eles que eu vou voltar para minha terra para encontrar minha amada lá. Mas uma coisa nessa questão de identidade que vocês falaram, se você for abrir a sua boca para não falar alguma coisa que vai realmente edificar a pessoa, fica calado. E uma coisa que eu acho que nós podemos fazer como corpo, como pessoas, se ouvir uma brincadeira, uma piadinha, uma coisa que não é legal, ignora a pessoa. Faz a pessoa ficar sem graça. Que a pessoa, quando você não ri, você não dá um valor para ela, acaba o negócio, entendeu? E só mais uma coisa, que eu queria só falar, gente. Você usar a sua boca realmente para edificar. Uma coisa que meu pai ele sempre falava com a gente lá em casa, eu acho que é isso que dá aquele gás na gente, vocês são capazes, vocês vão conseguir, vocês são bons, vocês são inteligentes. Porque muitas vezes a gente até dentro da escola, quando a gente vai estudar esses grandes cientistas, a gente estuda muito poucos cientistas pretos, muito poucas referências pretas a escola colocam para a gente estudar. Mas se a gente for olhar, cara, os africanos, os pretos, eles são muito capazes. 2500 a.C., a gente tinha engenharia avançada, a gente tinha medicina avançada, a gente tinha arquitetura avançada. A gente tem um livro que eu li que uma historiadora, né, que estava aqui no Brasil, europeia, ela virou e falou assim: a gente tem que aplaudir esse povo porque esse povo construiu a América. Então os pretos construíram a América, cara. Então assim, você é capaz, acredita realmente que você é capaz, você é muito bom, velho. Você pode alcançar aquilo que você quiser. E não deixe que nenhuma palavra que alguém já disse para você, palavras realmente de colocar para baixo, maldição, entre na sua vida, cara. Amém. Glória Uau. a Deus. Vamos ouvir Stefânia cantando? A forma que eu canto esta canção não altera o que tenho no coração, ou não, para o meu Senhor. Minhas tatuagens, meu jeito de ser não espantam, não botam pra correr aqueles que querem a verdade. Eu já sei o que vai dizer, que eu sou diferente, pode crer. Só que dentro de mim existe um ser igual a você, igual a você, igual a você, que anda de terno e de gravata. Igual a você, igual a você, que anda de carro magnata. Igual a você, que só faz compra no shopping da Barra. Igual a você, que consegue tudo na pirraça. Igual a você, que não gosta de gente de outra raça. Igual a você, que faz tudo copiando a massa. Igual a você, que só veste o que a moda te passa. Igual a você. Quem condena meus dreads não sabe o valor que tem um rasta na mão do Senhor. Pra falar do amor, você que tem
seu estilo não vá se calar diante daquele que quer condenar, pois quem condena já está tão longe daquele que morreu pra dar a consciência que pode mudar, fazendo um homem amar outro ser igual a você. Fazendo um homem amar outro ser igual a você. Aleluia. Glória a Deus. Vem cá, Estefânia. Vamos orar, chamar meus irmãos Sara, Reuel, Léo, Tainá. Vamos orar. Pessoal, eu quero agradecer vocês que acompanharam esse bate-papo. Para a gente aqui também não é fácil, sabe? É um frio na barriga diferente. Deus tem me permitido ministrar aqui na Matriz com mais frequência do que nunca. Eu estou aqui na igreja desde 2009 e sempre é com temor e tremor que eu me apresento aqui, mas para tratar de um tema como esse, surgem outras emoções, surgem outros sentimentos. E meus amigos, minhas amigas, eles falam, nós estamos nervosos, estamos nervosas. Então eu peço oração. Sei que talvez você não curta a ideia, sei que talvez você ache que é desnecessário, e nós respeitamos isso. Nós não estamos aqui para estabelecer uma cultura, para estabelecer uma bandeira nossa. Nós estamos aqui para mostrar que nós estamos. Amém? E nós não estamos, volto a dizer, negligenciando outros preconceitos, outros racismos. Nós estamos aqui como Legacy abertos a outras trocas. Um grupo que vier para falar de outra coisa, se não for pecado, vai falar. Porque nós estamos aqui para isso. Então nós vamos orar agora para que Deus continue nos fortalecendo e nos guardando. Pai, eu quero te agradecer porque o Reuel, Estefânia, Tainá, Sara e Léo representam tantos e tantas. Eu oro para que o Senhor renove as forças, eu oro para que o Senhor renove o vigor, oro para que o Senhor esteja, Pai, sendo visível na vida deles, e oro para que todos e todas representados aqui, Pai, se sintam amados, se sintam inseridos, que não existe em nós, Pai, motivo de distanciamento, de não se relacionar, de sair da igreja, de falar mal da comunidade, mas que em nome de Jesus existe em nós alegria, existe em nós sempre o prazer em congregar. Eu te louvo por esse momento, te agradeço por esse espaço e peço, Deus, para que o teu nome continue a ser exaltado neste lugar sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe. Continue abençoando na verdade.